Hoje nós vamos reviver a nostalgia da Saga do Cell de Dragon Ball Z e trazer algumas curiosidades que talvez você não sabia. Esse vídeo é para ser um vídeo reconfortante, te trazendo sentimento de nostalgia, então se você gosta desse assunto, fica no vídeo até o final. Dragon Ball Z sempre foi conhecido por suas lutas épicas, vilões espaciais e transformações que quebravam o chão. Mas existe uma saga específica que mudou completamente o tom da obra. Uma saga que tirou o foco da ação desenfreada e nos jogou direto em um filme de suspense e de ficção científica dos anos 80. Um filme de terror. Sim, eu estou falando da Saga do Cell. Se você parar para analisar com os olhos de hoje, vai perceber que a introdução do Cell é, sem sombra de dúvidas, o momento mais assustador e tenso de toda a franquia de Dragon Ball. Mas por que essa saga tem essa atmosfera tão pesada? E mais, você sabia que o Cell que nós conhecemos quase não existiu? E que a história que você assistiu não foi uma ideia puramente de Akira Toriyama? Isso aí. Nesse vídeo nós vamos explorar o terror por trás da Bioandroid e revelar os bastidores caóticos que mudaram os rumos de Dragon Ball para sempre. Fica comigo até o final porque o que eu vou te contar sobre quem realmente mandava na história vai explodir sua mente. Eu sou Gabriel Recalcati e você está no canal The Mystery. Então já se inscreve no canal, tá? Deixe seu like, porque o seu like ajuda esse vídeo a alcançar outros fãs de Dragon Ball, fãs que talvez não tenham muito tempo de assistir o anime, mas gostariam de ter aí 10 minutos de experiência de nostalgia, de pura nostalgia. Então, manda esse vídeo aí pro teu amigo. Nós estamos juntos e vamos pro vídeo. Você já parou pra pensar que a Saga do Cell ela começa diferente das outras sagas? Bom, quer dizer, todas as sagas elas começam diferente uma das outras, mas a Saga do Cell ela é um pouquinho diferente, a tonalidade dela é diferente. Tudo começa de uma forma puramente investigativa. Gohan, Bulma e Trunks encontram uma segunda máquina do tempo na floresta. Ela está velha, cheia de musgo e com um buraco enorme queimado de dentro para fora. Aí já começa um mistério, porque você que está assistindo, você pensa assim, poxa, Trunks veio do futuro com uma máquina dessas. Mas essa máquina não é do Trunks, então de quem que é? E aí fica todo aquele suspense no ar, aquele mistério. E só fazendo um parênteses aqui, um comentário. Isso é o que falta no anime de hoje de Dragon Ball. Esse suspense, essa construção da narrativa, de aos pouquinhos irem desvendando algo, aos pouquinhos as coisas irem acontecendo. Eles não dão tempo mais para o anime respirar, para a história respirar. Então falta isso nos animes de hoje, de Dragon Ball, que fez com que Dragon Ball Z fosse o melhor de todos. A construção da narrativa. Mas vamos lá. Bom, a partir daí, Toriyama planta a semente do medo no espectador. O que saiu dali de dentro? Essa é a pergunta que tu se faz. Tu vê aquela máquina do tempo toda velha, com aquela atmosfera de coisa misteriosa, mas alguma coisa saiu dali, de dentro. Bom, logo em seguida, eles encontram uma casca de ovo gigante. E mais bizarro, uma criatura trocou de pele mais pra frente. Uma carcaça de um inseto monstruoso que dá medo até hoje só de ver pra essa coisa. Bom, não era só um inseto, mas era uma coisa humanoide. Dragon Ball, que costumava ser sobre guerreiros orgulhosos duelando no deserto, de repente vira Alien e Oitavo Passageiro. Aí a cena corta para a cidade de Ginger, o silêncio é ensurdecedor, não há ninguém nas ruas, apenas roupas vazias jogadas pelo chão, carros parados com as portas abertas. Uma cidade fantasma. É quando Piccolo chega e testemunha a criatura na sua primeira forma. Uma silhueta esguia, com asas de barata, uma cauda pontiaguda e olhos sem alma. Mas o verdadeiro horror físico acontece quando o Cell pega um cidadão comum, rico pela gola da camisa. O homem implora pela vida, oferece dinheiro ao Cell. Mas Cell simplesmente finca o ferrão nele e começa a
sugar a sua energia e o homem começa a desaparecer entre as roupas, deixando apenas suas roupas caírem no chão. Isso não é uma luta de artes marciais, isso é um monstro se alimentando de carne humana para evoluir. O céu imperfeito não queria dominar o mundo de início. Ele era um predador furtivo, um monstro que se escondia nas sombras, fugindo de guerreiros mais fortes enquanto silenciosamente atingia a população inteira para ficar mais forte. É por isso que essa fase dá tanto medo. Bom, agora que relembramos o terror da história, vamos para os bastidores. Porque a criação dessa saga foi um verdadeiro pesadelo criativo. Primeiro, o próprio Cell é um personagem muito detalhado. Mas não para por aí. É aqui que entra a resposta para uma das maiores dúvidas dos fãs. Akira Toriyama criou tudo sozinho? Pensa comigo, quantas sagas, quantas narrativas, histórias... E sim, lógico, é muito óbvio que ele não criou tudo sozinho. Mas a gente gostaria de saber, pelo menos, qual saga saiu da cabeça dele, qual saga não foi ele que criou e ele terceirizou para alguém, e você assistiu... Ah, Akira Toriyama, é foda, eu assisto Dragon Ball pelo Akira Toriyama, e aí você assistia lá a saga, sei lá, do Freeza, do Cell, do Majin Buu, e no fundo nem tinha sido ele quem tinha criado. Você já parou pra pensar nisso? Vamos descobrir quem criou qual saga aqui? Olha lá. Bom, o plano original de Akira Toriyama para a saga do Cell ali, na verdade, era a saga dos androides. O plano do Toriyama não tinha o Cell envolvido. Não tinha Trunks do futuro daquela forma e nem os androides 17 e 18. Deixa eu te contar como que funcionavam os bastidores. Toriyama tinha um ex-editor chamado Kazuhiko Torishima. Mesmo não sendo mais o editor oficial dele na época, Torishima ligou para Toriyama após ler os primeiros capítulos e disse: Não, brincadeira. O que ele disse foi o seguinte: olha, a história está legal, mas os vilões são um velho gordo e um palhaço mecânico? Isso não vai funcionar, disse Torishima. Pressionado, Toriyama foi lá e criou os androides 17 e 18 para serem os verdadeiros vilões. Mas aí o editor atual dele na época, Yu Kondo, olhou para os gêmeos e reclamou: é sério? Agora os grandes vilões são duas crianças rebeldes? Eles não parecem uma ameaça real, não acha? Bom, frustrado por ter seus vilões rejeitados 2 vezes seguidas, isso que ele era o criador de Dragon Ball. Às vezes, até mesmo quando você é dono, você é rejeitado por quem trabalha por você. Mas enfim, Toriyama então decidiu criar algo completamente diferente, algo puramente monstruoso. Foi assim que nasceu o Cell, por causa de 2 críticas, de 2 caras, pela-sacos. Um nem trabalhava pro Akira e o outro recebia salário do Akira. Mas graças a essas 2 críticas que a gente então teve o Cell sendo criado pelo Toriyama. Mas calma que a dança da cadeira não parou por aí não, viu? Quando o Toriyama desenhou o Cell, imperfeito, aquele inseto assustador, o editor Yu Kondo odiou o visual e disse que ele parecia feio demais. Exigiu que ele se transformasse. Akira, manda embora esse cara aí. Mas enfim, Toriyama correu, desenhou a segunda forma, Cell semi-perfeito. Sabe o que o editor disse? Esse cara parece um ogro bobão. Anda logo com isso e faz ele se transformar de novo. Nossa, que ousadia aí desse editor, hein? Foi por causa de todas essas pressões externas nos editores que o Cell ganhou sua forma perfeita, tão rápida na história. Bom, e aqui vem uma curiosidade de bastidores que pouca gente nota. Toriyama ficou tão incomodado com as exigências que ele secretamente se vingou. Sim, ele se vingou dos editores na própria narrativa. A forma perfeita do Cell, com aquele visual elegante, galã e arrogante, foi feita especificamente para agradar o padrão que os editores queriam, mas Toriyama odiava desenhar as manchinhas pretas no corpo do Cell. Ele confessou mais tarde que desenhar aquelas
Centenas de manchas em cada quadro dava tanto trabalho que ele se arrependeu profundamente de desenhar aquele personagem. E esse é um dos motivos pelo qual o Cell praticamente não voltou mais à vida, assim como Frieza. Porque, na minha opinião, Cell é um personagem muito massa. Só que dá muito trabalho fazer aquele personagem. Então, Akira Toriyama fez um cara muito complexo, um vilão muito complexo, pra ferrar de vez com a vida dos seus editores. Você sabia dessa? Se tu não sabia, tá sabendo. Então já se inscreve no canal. Graças a essa informação já valeu a pena a sua inscrição, né? Mas vamos pro vídeo. Agora, uma pergunta que todo mundo se faz, né? Quem pensou na história de Dragon Ball? O mito de Akira Toriyama? Será que Akira pensou em tudo? Bom, vamos lá. Isso nos leva a uma pergunta, né, de $1 milhão. Akira pensou na narrativa e na história 100% sozinho? Ou existiam outros funcionários? Teve alguma saga que não foi ele quem fez? Será? Porque lógico que ele teve ajuda, mas será que teve alguma saga, alguma temporada que ele praticamente não pensou em nada e não fez nada? E foi tudo terceirizado? Será? E aí você assistiu todo babão achando que o desenho é foda, tudo criação do Akira, e na verdade não? Bom, a verdade é que o mangá de Dragon Ball, tanto o clássico quanto o Z, foi escrito e desenhado por Akira Toriyama, mas ele nunca trabalhou em uma bolha. O mercado de mangás no Japão é extremamente colaborativo entre os autores e seus editores. Os editores não escreviam o roteiro linha por linha, mas eles tinham o poder de veto, eles direcionavam o rumo da história. A saga Saiyajin e Frieza, por exemplo, foram muito influenciadas pelos primeiros editores Torishima. Na verdade, foi o próprio Torishima quem sugeriu que os vilões viessem do espaço e que Goku crescesse. Toriyama queria manter o Goku criança por mais tempo. E a saga do Cell? Bom, como acabamos de ver, foi praticamente moldada pelas críticas dos editores aos vilões. O conceito de viagem no tempo foi uma ideia de Toriyama baseada em filmes como O Exterminador do Futuro. Mas a execução mudou a cada semana por causa da revista. E a saga do Majin Buu? Foi a saga onde Toriyama teve mais liberdade, porque ele já era um deus intocável na editora. É por isso que a saga do Buu é muito mais galhofa, cheia de piadas e fusões bizarras. Era o Toriyama voltando às suas raízes de comédia. Cansadíssimo do tom sério que os editores exigiam na saga do Cell. E no mangá? O mangá original, Dragon Ball e Dragon Ball Z, todas foram criadas pelo Akira. Ele nunca terceirizou nenhuma saga do mangá principal. Porém, existem 3 grandes exceções no universo expandido. Dragon Ball GT. Sim, essa não foi criada pelo Akira Toriyama e você sabia, né? Akira Toriyama, bom, foi uma criação 100% da Toei Animation para continuar faturando após o fim de Dragon Ball Z. Toriyama apenas deu o nome Dragon Ball GT e desenhou ali os personagens, os designers ali, foi ele que fez. Filmes antigos como Broly Clássico, Cooler, Janemba, nenhum desses roteiros foi feito pelo Akira. Eles eram escritos por roteiristas da Toei Animation. Toriyama apenas enviava os conceitos visuais dos vilões quando a Toei pedia. E Dragon Ball Super? Essa tu tá curioso para saber, né? No Super temos um modelo híbrido. Toriyama escrevia o argumento central da história e as diretrizes principais, tipo, vai ter um torneio entre o universo e Goku vai ter uma transformação de cabelo prateado. A partir desse texto simples, a Toei Animation criava o anime e o mangaka Toyotaro desenvolvia o mangá. Por isso que o anime e o mangá de Dragon Ball Super têm tantas diferenças entre si. Ambos expandiam o mesmo resumo que o mestre deixava. Então, quando olhamos para trás, a saga do Cell não é fantástica e assustadora apesar dos problemas dos bastidores, mas por causa deles. Graças aos problemas e às críticas que a saga do Cell se tornou tão foda como a gente conhece hoje. O caos real de um autor correndo contra o tempo para satisfazer seus editores acabou criando uma narrativa imprevisível. Como Toriyama não sabia o que ia acontecer na semana seguinte,
nós, os espectadores, também ficávamos completamente no escuro, tensos, sem saber quem seria o próximo a ser absorvido. A atmosfera de terror urbano, o horror corporal do céu absorvendo pessoas e o peso psicológico colocado nas costas de um Gohan de 11 anos fazem dessa saga uma obra-prima do suspense dentro de um anime de luta. Mas e você? Qual era o seu maior medo quando assistia a Saga do Céu na infância? Deixe aqui nos comentários se você já conhecia essa história maluca nos bastidores de Dragon Ball Z. E a gente pode encerrar aqui com uma moral da história, né? Bom, nem sempre temos as melhores ideias, mesmo que sejamos donos de toda a obra. Às vezes, uma crítica serve para melhorar aquilo que já é bom. Então, quando alguém te criticar, não fique emburrado, não abaixe a cabeça, apenas olhe para a crítica e pense, bom, será que essa pessoa está tentando me ajudar? E será que essa crítica, mesmo que seja para me ferrar, será que se eu ouvir essa crítica e eu botar em prática o que tiver que melhorar nessa crítica, será que eu não vou conseguir fazer algo melhor do que eu estou fazendo? Então sempre olhe para as críticas, reflita sobre elas, porque é ali que às vezes mora o teu sucesso. E às vezes você só não chegou no seu sucesso ainda, porque você não permite que as pessoas critiquem você ou o seu trabalho. Gostou dessa moral da história? Então se inscreve no canal Demista. Eu sou Gabriel Recalcati e espero você aqui amanhã ou essa semana quando sair vídeo novo.